Fala galera, Maurício Pode Brilhando passando por aqui, ó, só pra te falar que agora nós estamos começando um novo quadro aqui no podcast Pode Brilhando. Vocês vão gostar, a gente vai contar sobre as histórias dos personagens da Bíblia, algumas curiosidades, da onde veio, quem são, como agiram dentro da Bíblia, como que eles agiram na história do cristianismo, na história de Israel, do nosso povo. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. E vamos lá, já pega esse link aqui, já manda pra galera. Curte, comenta, compartilha. E como eu sempre digo, se gostou, manda pros seus amigos. Se você não gostou, manda pros inimigos. Mas a ideia é que você mande e compartilhe pra galera, beleza? Vamos lá. Galera, ó, hoje nós vamos contar sobre o rei Davi. Quem foi o rei Davi? Davi foi o segundo monarca de Israel, tá? Ele veio logo após Saul, que já havia sido rejeitado. Depois nós vamos falar um pouco sobre o rei Saul. Quem foi Saul? Mas hoje vamos iniciar com quem foi Davi. Vamos lá? Bora! Vamos lá. A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada, tá? O rei Davi foi o segundo monarca, como eu já havia dito, o segundo monarca de Israel, o homem escolhido por Deus para liderar seu povo. A vida de Davi é narrada no Antigo Testamento, nos livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis e 1ª Crônicas. Mas quem foi Davi? Davi, ele era filho mais novo de Jessé, que pertencia à tribo de Judá, tá? E era neto da moabita Ruth com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém, numa cidade que ficava ao sul de Jerusalém. Davi, ele foi criado como pastor de ovelhas, cara. Pastor de ovelhas, cara, é uma coisa que eu queria fazer. Mas essa profissão, ele lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo da sua vida, tá? Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter uma coragem extraordinária. Ele tinha coragem, dedicação, ele cuidava do povo, ele tinha um certo cuidado, tá? Exercendo sua profissão de apacentar ovelhas. Lógico que ele apacentava ovelhas, né? Davi, ele enfrentou situações desafiadoras, mas daqui a pouco já eu falo sobre isso com vocês, tá? O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, do hebraico admoni, vermelho, e possuía boa aparência, ele era gatão, tá? Como diz lá em 1 Samuel 16:12. O pastor Lamartine Pozella fala sobre isso no podcast do Vilela, lá do Inteligência Limitada. Eu recomendo esse episódio para vocês. Vilela, é nóis, beleza? Davi, ele é ungido rei por Samuel, tá? A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a visita do profeta Samuel a Belém. Deus já havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que o seu sucessor estava na casa de Jessé. Já pensou, Deus? Também mostra. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé, viu os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono de Israel, Davi não estava presente na casa. Ele estava no campo fazendo o quê? Apacentando ovelhas. E nem foi apresentado ao profeta no momento. Porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé foi confirmado como eleito de Deus, Jessé lembrou. Lembrou. Ele tem meu filho Davi, que tá lá no campo. O que o monte de homem tá fazendo em casa na hora? Davi. Então o profeta mandou chamar e mandou falar, ó, vem. Chama o cara lá que a gente vai nós vamos esperar. Bom, em uma das pregações do pastor Cláudio Duarte, ele pergunta assim: o que um monte de homem faz em casa no meio do dia sem fazer nada? E só Davi estava trabalhando no campo. Isso não tá certo não. Eu também acho que não tá muito certo não. Não interessa pra você, palhaço. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido na presença de seus irmãos, tá lá em 1 Samuel 16:13. No entanto, o propósito de tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião, tá? A maioria dos comentaristas sobre a palavra entende que provavelmente os que estavam presentes naquele momento entenderam que talvez Samuel estivesse sendo ungido para um possível sucessor ao ministério profético, né? De repente ele ia ser o sucessor de Samuel, mas não. Seria algo semelhante ao que fez o profeta Elias a ungir o jovem Eliseu como seu sucessor, tá? Quando ele foi suceder lá o profeta Samuel. Seja como for, o importante é que a Bíblia afirma que a partir daquele dia o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Lá em 1 Samuel 16:13 também fala sobre isso.
Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei, tá? Agora vamos falar sobre um episódio punk, né? Davi e Golias. Onde está o rato israelita? Ou será um piolho que eu vou esmagar com as minhas unhas? O episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu, Golias, está lá em 1 Samuel 17. Davi havia saído de casa para levar alguns alimentos aos seus irmãos, que eram integrantes do exército e liderado até então pelo rei Saul, tá? E também buscar informações sobre a batalha, como que estava a situação contra os filisteus, né? Porque estava tenso o negócio. Quando Davi chegou ao campo de batalha, deu de cara com Golias afrontando o exército de Israel, gritando: "Tem homem aí?" Papo estranho esse, né? Papo estranho, mas vamos lá. Ele havia proposto uma batalha individual contra o escolhido do lado de Israel, né? E o lado vencedor determinaria o resultado da batalha. Ou seja, quem ganhasse levava a guerra, entendeu? Esse desafio já durava 40 dias, mas ainda ninguém havia sido escolhido para lutar contra o Golias, o cara gigantão. Mas eu já lutei até contra um urso e um leão. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio. Pô, o cara era gigante, de quase 3 metros de altura. O povo hebreu tinha uma estatura mediana. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha. Por isso, ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias, né? O rei anunciou que vai enriquecer com grandes riquezas o homem que vencer Golias. E ainda lhe dará sua filha em casamento e isentará a casa de seu pai de pagar os impostos. Além das recompensas, Saul também ofereceu a sua filha, Mical, em casamento. Parece nome de japonês, né? Pô, mas não é japonês, pô. Hebreu. Davi, quando ouviu que Golias gritava, logo falou: "O quê? Como é que é isso?" Quem é este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essa é a palavra, cara. Essa é a frase. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, Golias, ele recebeu a melhor armadura dos hebreus, que era a armadura de Saul. Claro, tinha que ser, né, o rei. Claro que Davi, por ser pequeno, ficou sambando dentro da armadura de Saul. Então ele devolveu e foi do jeito dele mesmo. A galera não sabia do leão, do urso e certamente não sabia dos lobos, que é o inimigo natural das ovelhas, né? Davi escolheu 5 pedras e uma funda como arma, mas só precisou atirar uma pedra naquele cabeção para derrubar Golias, e então cortar sua cabeça. Fala pra mim, você já viu alguém na rua sem braço, sem perna, sem mão e sem cabeça? Pois bem, problema a gente corta é pela cabeça, né? É verdade. E foi assim que a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele, né? E aí começou a história de Davi na corte de Saul, né? Foi após a vitória sobre Golias que a amizade entre Davi e Jonatas nasceu. Essa amizade foi muito forte, foi destacada na Bíblia. E o príncipe de Israel e Davi foi um exemplo de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade. Isso foi destacado lá no livro de 1 Samuel 18, de 1 a 4. Tá? O que foi muito forte, verdadeira e sobreviveu ao período de provação. A aliança feita entre Davi e Jonatas perdurou mesmo após a morte de Jonatas, quando já rei Davi mandou buscar o aleijado Mefibosete, que era o filho de Jonatas, e lhe devolveu a herança de sua família, a família de Saul, né? Está lá em 2 Samuel 9, de 7 a 13. Foi também nesse período que a ira invejosa de Saul cresceu contra Davi. Eu quero que matem Davi! Ele havia se tornado o favorito do povo. Também está destacado lá em Samuel 18, 1 Samuel de 18, no capítulo 5. Os israelitas começaram até a compor músicas para Davi, enaltecendo seus feitos, mais do que os feitos do próprio rei. Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul não
conseguia lidar com aquela situação e em várias ocasiões ele tentou prejudicar e até mesmo matar Davi. Ele fez isso tanto diretamente quanto indiretamente. Ele sabia que a popularidade de Davi ameaçava seriamente a continuidade da sua família no trono. Esse era o principal motivo para essa perseguição, tá? O que torna a amizade entre Davi e o príncipe Jonatas ainda mais extraordinária, pois Jonatas reconheceu que realmente o plano do Senhor para o futuro de Israel incluía Davi como rei. Jonatas até tentou em vão apaziguar a ira do seu pai, né, contra Davi, mas não obteve êxito, e foi aí que Davi precisou fugir. Corre, negada! Quando Davi fugiu de Saul, ele buscou abrigo primeiramente em Ramá, ao lado do profeta Samuel. O rei ainda continuava empenhado em capturar ele, né? Mas em vão. Cara, o cara era protegido por Deus. Toca, Saul. Depois de Ramá, Davi foi até o santuário de Nob. Ali ele garantiu alimento e armas para sua jornada até Gate, uma cidade dos filisteus. Foi nessa cidade onde Davi recebeu treinamento e capacitação para se tornar o grande guerreiro que ele se tornou, né? Nesse período, Davi também começou a formar um exército improvável, tá? Ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores e caras que estavam descontentes com o reino de Saul, tá? Entre seus leais companheiros, muitos nem eram hebreus. E também foi nesse período que Davi foi conquistando a confiança dos clãs de Judá, que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado por Saul. Porém, enquanto o rei Saul estava vivo, Davi não tentou nada contra a sua vida. Foi nesse contexto que ele disse que não se pode tocar no ungido do Senhor. Por que você não aproveitou e acabou com ele, Davi? Senhor Deus, me livre de fazer tal coisa ao rei. Ele é ungido do Senhor. A história de Davi como rei começou ainda antes dele assumir o trono de Israel. Primeiramente, ele se tornou rei da tribo de Judá em Hebrom. Esse local ficava a aproximadamente 50 km de Jerusalém e passou a ser a sua capital. Como rei em Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos, ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Com isso, ele contornou a indisposição com muitos daqueles que apoiavam a casa de Saul, ficando em Hebrom durante 7 anos e meio. Então você é o Davi, aquele que matou Golias. Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. Isbosete havia sido proclamado rei por alguns dos apoiadores de seu pai, e um deles era o antigo capitão de Saul, né, o Abner, que também acabou sendo morto. Davi assumiu o trono de Israel ainda em Hebrom, porém, pouco depois transferiu sua capital para Jerusalém. Dessa forma, o rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel como um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. Em média, é o que diz os historiadores. Já em Jerusalém, o rei Davi construiu seu palácio no Monte Sião, após conquistar a região dos Jebuseus. Tá lá em 2 Samuel 5, 6 a 9. Além dessa, ele também construiu várias outras construções importantes. Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocou a Arca da Aliança na capital do Império e desejava construir um templo ao Senhor, porém essa tarefa Deus não lhe permitiu executar, ficando a cargo posteriormente de seu filho Salomão. Davi estabeleceu um poderoso exército. Ele conquistou vitórias lendárias contra os edomitas, filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, arameus e amalequitas. Também edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grandes prosperidade ao povo de Israel. Já na vida pessoal, o rei Davi teve ao longo de sua vida muitas esposas, concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não se podia dizer da sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Olha que doideira! Um exemplo claro disso são os episódios envolvendo Absalão, que matou Amon por ter violentado Tamar, depois ele próprio acabou sendo morto por Joabe, que era sobrinho de Davi. Davi conseguiu unir as 12 tribos, mas não conseguia unir a própria casa, né? Ah não, aí não. Foi no período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou sua queda mais amarga, onde adulterou com Batseba e conspirou a morte de Urias, conhecido como um dos valentes de Davi, e também esposo de Batseba. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natan, expondo um pecado que até então parecia ter ficado encoberto.
Davi casou-se com Batseba, se arrependeu profundamente, mas Deus não deixou de castigar pelo seu pecado. Da união entre Batseba e Davi, nasceu o herdeiro do trono de Israel, o rei Salomão. As consequências do pecado de Davi puderam ser vistas claramente na sequência da história de Israel. Certamente esse pecado descrito nas escrituras é um alerta para cada um de nós, pois o caráter santo e justo de Deus não pode tolerar esse tipo de coisa. Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos. Mas principalmente Davi era sensível à voz de Deus. Era alguém que tinha seu coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia da sua condição humana limitada diante do Deus Todo-Poderoso. Dessa forma ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor imerecido, que é a graça. Davi é descrito como o doce salmista de Israel. O Antigo Testamento faz inúmeras referências a Davi como tendo sido um tipo de líder de adoração musical em Israel. Ele também foi o inventor de vários instrumentos musicais e um habilidoso compositor. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles são atribuídos em sua autoria a Davi. Alguns deles são identificados como sendo salmos messiânicos. Na verdade, o próprio Jesus atribui a autoria de um desses salmos a Davi. O rei Davi é citado inúmeras vezes, não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. A menção mais importante sobre Davi é como sendo um ancestral segundo a carne do nosso Senhor Jesus, em Romanos 1:3. Ele é citado como destaque na genealogia de Jesus nos Evangelhos. Ao todo existem pelo menos 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento. Entre elas está incluso o título frequentemente utilizado para se referir a Jesus como filho de Davi. No livro do Apocalipse, o apóstolo João registrou as seguintes palavras ditas pelo próprio Jesus: eu sou a raiz e a geração de Davi. Uma das descrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nela, lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus meu. Eu encontrei, Senhor. Eu encontrei teus altares. Meu e Deus meu. E aí, gostaram da história do rei? Vocês curtiram? Já curte, comenta, deixa seu comentário, manda sua pergunta também na descrição. E até a próxima, galera. Não se esquece, nesse podcast, pode Bleano? Pode.